Senhores patriotas, senhores brasileiros, senhores cristãos do Brasil, eu não podia deixar de fazer esse vídeo a essa hora da noite, haja vista que a última notícia, ela cai como uma bomba atômica sobre todos os defensores da Bíblia, judeus e cristãos. Senhores, antes de eu dar notícia, eu não vou demorar com esse vídeo, mas eu gostaria que você compartilhasse ao máximo. Antes de eu dar essa notícia, quero dizer aos senhores que Hitler, nos idos de 1945, fundou uma secretaria com teólogos positivistas para modificar a Bíblia, para remover todos os textos aonde tinha nome judeu, onde tinha alguma relação com o semitismo, porque a finalidade de Hitler era varrer os judeus da face da terra e da história. Pasmem o que eu vou falar agora. A Unesco, segundo Israel News, através de teólogos, desculpe a palavra, filhos de uma puta, teólogos protestantes, filhos de uma puta, estão revisando a Bíblia e já editaram a Bíblia da Unesco, aonde tem frases como o Templo de Salomão, o Monte do Templo. Eles trocaram essas frases pelo nome Mesquita Al-Aqsa. Venho declarar aqui que a Mesquita Al-Aqsa, montada sobre a pedra aonde Isaac, o pai de Jacó, ia ser sacrificado, nos idos de 1600 depois de Cristo, eles montaram essa mesquita e agora a Unesco, com essa, eu não tenho nem a palavra para dizer, profanação. Como disse lá em Mateus 24, Jesus, desolação, a profanação, a desolação. Eu estou tão irritado que está até faltando palavras. Eu não esperava isso. Eu não esperava ver se repetindo a história do ataque aos judeus que aconteceu no período de Hitler. Está se repetindo agora, com a mudança, com a revisão da Bíblia para remover textos dos originais a fim de favorecer os árabes. Quero concluir esse vídeo dizendo que no Corão, escrito pelo Maomé analfabeto, porque ele não sabia escrever, a palavra Jerusalém não foi escrita no Corão nenhuma vez sequer. Como é que Jerusalém se tornou a capital muçulmana se o livro dos muçulmanos nem sequer menciona a palavra Jerusalém? É um absurdo, é uma profanação, e nós vemos claramente, sentado no monte do templo judeu, a abominação da desolação declarada no livro de Daniel, aonde eles iriam tomar, usurpar, e agora com apoio da ONU e do Brasil em votação, via Unesco. Pasmem, a Bíblia da Unesco remove as frases, o Monte do Templo, o Templo de Salomão, o Templo judeu, para colocar no lugar Mesquita Al-Aqsa. Nós, como judeus e como cristãos, rejeitamos veementemente qualquer adulteração da Bíblia para favorecer A ou B, e muito menos esses muçulmanos jordanianos
que utiliza o nome palestino inventado pelo imperador Adriano do Império Romano para provocar o povo judeu, e todos eles vieram da Jordânia. Tá? Fique bem claro isso. Nós não aceitaremos o voto do Brasil de desprezo ao povo de Israel, de desprezo à história do povo de Israel. Esse voto do Brasil, Temer pisou em Israel, pisou na história de Israel, a ONU pisou na história de Israel, pisou em Israel, e não ficará assim. Convoco você, cristão, 15 de novembro, vamos limpar o Congresso Nacional, remover os ladrões. Vamos interditar o palácio, tornar esse governo ingovernável, porque as atitudes dele está causando uma onda de antissemitismo no Brasil e no mundo, ao ponto do PSOL fazer uma declaração sobre Shimon Peres, chamando ele de genocida. Nós rejeitamos veementemente toda a posição do Itamaraty contra o povo judeu, aonde o Itamaraty se uniu aos piores do mundo, aos ditadores, aos estrupadores de mulheres, aos vendedores de mulheres que trocam por camelos, para votar contra Israel, tirando os nomes hebraicos, até do Muro das Orações, substituindo por nomes árabes, e agora mudando a Bíblia. Pasme. É pura verdade. Mobilize-se. Você que é cristão. Estamos nos finais dos tempos, amigo. O ano judaico é 5.777. Eu não tinha falado ainda, mas vou dizer. É um ano diferente. É um ano muito, muito diferente. É o ano que, pelos estudos da gematria judaica, é especial. 5 é o número da Torá, 7 3 vezes é a confirmação da presença de Deus. E eu quero dizer que a presença de Deus, ela traz juízo. Nós estamos à beira de um conflito nuclear, e agora, se repetindo o espírito que estava lá no Holocausto, em Hitler, está agora se apossando da Unesco, que se volta como inimigo feroz contra não só o povo de judeu, mas contra a Bíblia Sagrada. Eu pergunto a você, você tem moral? Você acredita em Deus? Você acredita na Bíblia? Você vai permitir que a Unesco faça isso? Você vai permitir que o governo brasileiro tripudie sobre a Bíblia? Porque eu falei para vocês, Temer é satanista. E agora, esse voto representa não só a tomada de Jerusalém para os muçulmanos, mas modificar os textos da Bíblia Sagrada dos judeus e cristãos. 15 de novembro, não esqueça. O nosso lugar de encontro chama-se Brasília, a capital do mal, a capital de Satanás. E nós temos que destronar esse demônio que se apossou do palácio do governo. Conto com você em Brasília, dia 15 de novembro, porque Brasília vai tremer.